Oi, galerinha, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante. Vocês sabiam que a matemática tem tudo a ver com política? Pois é, tem relação. E para eu contar isso para vocês e explicar isso, antes eu preciso que vocês compreendam direitinho o conceito de representatividade. Quer ver uma coisa bem simples? Você que está aí assistindo esse vídeo, ou você é menor de idade, ou um dia você já foi. Então, por isso mesmo, você consegue entender que perante a lei, você não é responsável, o responsável legal por todos os seus atos. Perceba que você tem um representante perante a lei. Esse representante, que é a pessoa que responde por você, que é o seu responsável, repara que geralmente nessa fase da idade, quando a gente ainda não atinge esses 18 anos, é essa pessoa que possui a nossa guarda perante a lei, que pode ser nossos pais, pode ser nossos avós. E aí, para pensar, será que a gente só tem essa representatividade nessa fase da idade? Ou será que mesmo depois de adulto a gente ainda tem alguém que nos representa em algum âmbito, em algum lugar, em algum contexto? Pensa um pouco. Acho que você já sabe a resposta, né? Dá uma olhadinha aqui nesse vídeo que vocês vão entender muito melhor o que eu tô falando. Vem comigo. O que é democracia? O termo democracia é o resultado da combinação de duas palavras gregas, demos, que significa povo, e kratem, que significa governar. Democracia é o governo do povo. Ela se difere da monarquia, que é o governo de um só, o rei. Muitas vezes, o rei, além de ser o governante, era considerado possuidor de alguma característica especial, como o direito divino de governar. E também é diferente da aristocracia, que é o governo de alguns poucos. Também na aristocracia, há uma ideia de que os que governam têm alguma diferença em relação aos demais, como o nascimento, a quantidade de riqueza, etc. Na democracia, todo o povo toma as decisões básicas e mais importantes com relação ao viver em comum, ou seja, as políticas públicas. Ou, nas palavras de Abraham Lincoln, que foi um importante presidente americano, a democracia é o governo do povo, pelo povo e para o povo. Do povo, porque o poder maior, chamado de soberania, é um patrimônio coletivo, pertence a todos. É necessário que todos participem da tomada de decisões que afetem ao coletivo. Pelo povo, porque aqueles que exercem o poder são também pessoas do povo. O exercício do poder não torna ninguém diferente, como se imaginava, por exemplo, em relação aos reis nas monarquias absolutistas. Para o povo, insere uma dimensão ética no governo, que deve se voltar para o bem comum, e não para o favorecimento de alguém ou de algum grupo específico. A forma como as decisões coletivas são tomadas depende de um acordo prévio sobre algumas regras básicas, normalmente constantes da Constituição de um país. É aqui que os parlamentos têm uma importância especial e estão cada vez mais associados, de forma inseparável, ao conceito de democracia. As casas legislativas, com suas regras para o debate e para a tomada de decisão, tornaram-se os espaços por excelência para a construção de entendimentos que tenham legitimidade, ou seja, que tenham validade. Essa legitimidade vem do fato de que as pessoas que participam das decisões, os deputados, por exemplo, o fazem como representantes de todo o povo do país. Por falar em representantes, na sua aparição histórica mais famosa, em Atenas, na Grécia, a democracia era exercida diretamente por todos aqueles considerados detentores de direitos de cidadania. Mas, ao ressurgir nos últimos séculos, a democracia se tornou a forma de governo de países grandes e muito povoados. Os problemas com os quais as sociedades têm que lidar também se tornaram mais complexos. Por isso, adotou-se uma democracia indireta ou representativa, na qual algumas pessoas são escolhidas, de tempos em tempos, para exercer as atividades de governo.
Nos nossos dias, a principal forma de escolha é a votação, com cada eleitor tendo direito a um voto. Esse é um princípio importante da democracia, a igualdade de todos os cidadãos em termos de prática política. Para você guardar bem, democracia é uma forma de governo na qual o povo tem soberania e toma as principais decisões sobre a vida em comum, seja diretamente, seja por meio de representantes escolhidos em eleições periódicas. Você vai ver que ela pode funcionar de várias maneiras, e uma delas é a representativa. Como assegurar que as decisões coletivas sejam tomadas de forma a respeitar a vontade de todo o povo? Complicado, não é? Essa questão é fundamental e precisa fazer parte da Constituição de qualquer país, pois é a Constituição que define a regra de como as regras serão feitas. E, mais do que isso, garante que as decisões tomadas serão aceitas, ou seja, terão legitimidade. Nossa Constituição afirma, em seu primeiro artigo, que somos uma república democrática e que todo poder pertence ao povo, que pode exercê-lo diretamente ou por meio de seus representantes. Ou seja, o Brasil é uma democracia representativa. Curiosamente, a figura dos representantes surgiu no contexto das monarquias absolutistas, durante a Idade Média. Por costume, os reis convocavam grandes assembleias para ratificar decisões importantes, como a de começar uma guerra, por exemplo. Cada localidade enviava representantes para essas assembleias. Essas pessoas percorriam a comunidade levantando reclamações, pedidos e conflitos. Durante a assembleia, o representante lia essas anotações perante todos e o rei, então, respondia ou não às questões apresentadas. O representante anotava tudo e levava o resultado de volta para a comunidade. Você pode ver, portanto, que a representação era uma questão muito prática e direta. O representante era quase um porta-voz das pessoas de sua comunidade perante o rei. Esse papel começou a mudar um pouco quando os reis precisaram de mais recursos para o financiamento do Estado. E isso dependia do consentimento das pessoas. Foi na Inglaterra, então, que o rei definiu que os representantes das comunidades deveriam poder tomar decisões por elas, como a de aceitar a cobrança de novos impostos. Em pouco tempo, firmou-se a prática de que os representantes poderiam tomar decisões em nome dos representados. Essa ideia foi, inclusive, uma das questões que provocaram o movimento de independência nos Estados Unidos. Os americanos não tinham representantes no parlamento inglês, mas o rei da Inglaterra cobrava impostos dos americanos. Eles então se revoltaram e adotaram o lema: nenhum imposto sem representação. Isto é, como não tinham representantes no parlamento inglês, não se sentiam obrigados a pagar os impostos cobrados por eles. Com o passar dos séculos, o poder dos representantes foi aumentando, até que o parlamento inglês acabou se tornando o local de tomada das decisões coletivas, tirando esse papel do rei. O parlamento inglês, depois, tornou-se modelo para vários outros parlamentos do mundo, e a questão dos representantes acabou se associando de forma definitiva à noção de democracia como entendemos no mundo ocidental, ainda que haja outros modelos, como a democracia participativa. Outro elemento importante das democracias representativas são os partidos políticos. São eles que organizam grupos que têm interesses comuns, tanto para facilitar o processo de escolha dos representantes pelo eleitor, quanto para lutar por cargos políticos na divisão de poder do governo. Vale lembrar que, no caso brasileiro, somente os filiados a partidos políticos podem se apresentar como candidatos nas eleições. Uma vez eleitos, os representantes vão compor as casas legislativas, câmaras municipais, assembleias legislativas, Câmara dos Deputados e Senado Federal. Nelas, vão debater e decidir as questões que afetam a todos. Diferente daquele representante na Idade Média, que praticamente era só um porta-voz das questões do povo, o representante atual é o único responsável por suas opiniões e decisões, e não pode ter qualquer impedimento em relação a isso. A Constituição diz que os representantes são invioláveis em relação às suas opiniões, palavras e votos. Logicamente, espera-se que os representantes mantenham um bom relacionamento com a comunidade e que tenham em mente em todas as suas decisões o bem comum. Essa é uma das questões mais debatidas atualmente. O representante é totalmente dono de seu mandato depois de eleito? Ou a representação tem efeito contínuo, ou seja, ela deve continuar ocorrendo entre as eleições, tanto por meio da prestação de contas do representante, quanto do processo de ouvir o que os representados querem? Atualmente,
Imagina-se que quanto mais próximo disso, melhor funciona a democracia representativa. Isso porque, apesar do mecanismo da representação permitir que muitas pessoas se sintam participando do processo decisório pela via da eleição, na prática, são apenas os representantes que efetivamente tomam as decisões. Por isso, a Constituição brasileira prevê que o povo possa participar do poder político também de forma direta, manifestando-se em plebiscitos e referendos, por exemplo. Podemos dizer, então, que a democracia brasileira é representativa semidireta, já que conta tanto com representantes de seu povo, quanto com a participação direta deles em casos previstos. E hoje em dia, são muito discutidas outras formas de participação do povo, tornando a democracia mais efetiva. Se a representação, por um lado, distancia, já que não permite a decisão de todos os brasileiros todos os dias, por outro lado, a participação direta aproxima, trazendo a política para o dia a dia das pessoas. Então, recapitulando, democracia representativa é um regime político no qual o poder é exercido pelo povo, que elege periodicamente aquelas pessoas que considera capazes de discutir e tomar decisões sobre as principais questões que afetam toda a comunidade. E, com isso, estabelecer as leis e as principais diretrizes que afetam as políticas públicas. Ficou claro? Para saber mais, acesse a Escola Virtual de Cidadania em www.câmara.leg.br/EVC e nosso canal no YouTube em youtube.com/EVC Câmara dos Deputados. Até a próxima! Bom, galerinha, acho que ficou muito claro o significado de representatividade através desse vídeo, não é mesmo? Então agora, vamos tocar num assunto bem importante, porque para pensar. Bom, se é importante esta tal desta representatividade, afinal de contas, nós vivemos uma democracia representativa, será que a gente tem a mesma quantidade de homens e mulheres que nos representam no Congresso? Será que a quantidade de homens e mulheres ela é equilibrada na hora de formular as leis, de votar as leis? Vamos ver o que a matemática tem a ver com isso e o que ela pode nos explicar em relação a isso? Dá uma olhadinha, vamos começar, tá? Essa reportagem aqui, ela tá falando pra gente algumas coisas interessantes, quer ver? Tava escrito assim, ó, eleições 2020, entenda as cotas para a candidatura de mulheres. Bom, primeira vez que eu li esse título eu pensei, mas afinal de contas, cota de mulheres, como assim, né? E aí eu comecei a ler o texto para entender um pouco melhor. Olha o que tá escrito. Tá escrito assim, ó, partidos políticos precisam lançar número mínimo de candidatas e investir recursos em suas campanhas. Saiba como funcionam as regras. Ou seja, eu tô entendendo, né, que tem mulher nesse âmbito também. Aí tá escrito assim, ó. Elas são, segundo o IBGE, 51,9% da população, mas estão subrepresentadas na política. Em 2018, o número de mulheres na Câmara de Deputados saltou 51% e bateu recorde, mas atingiu apenas a marca de 15% entre 513 parlamentares. Bom, gente, quando eu li isso, eu fiquei pensando, eu falei assim, mas espera aí, se nós somos maioria na população brasileira, porque está escrito aí que as mulheres são cerca de 52% da população brasileira, quer dizer que, em média, então, são 48% de homens. Entretanto, está escrito aí que, apesar de nós mulheres sermos maioria na população brasileira, olha só, gente, só 15% de mulheres ocupam uma vaga na Câmara de Deputados. E aí eu fui fazer os cálculos para ver quanto que dava isso, que eu pensei assim, afinal de contas, quantas mulheres tem lá, né? Porque eu já entendi que tem 513 parlamentares lá, são 513 vagas. Mas dessas 513, quantas são ocupadas por mulher? E aí eu resolvi fazer um cálculo, quer ver? Me acompanhe aqui. E para fazer esse cálculo, eu pensei em propor este enunciado de problema. Vamos ler juntos, ó. De acordo com a reportagem, apenas 15% das 513 vagas para o cargo de deputado na Câmara Federal foram ocupados por mulheres. Nesse caso, responda, quantas mulheres foram eleitas como deputadas em 2018? Ou seja, gente, vamos parar para pensar aí, né? Eu já saquei que eu vou ter que calcular quanto é que é 15% de 513 vagas. E aí eu vou contar uma coisa para vocês muito interessante, tá bom? Por incrível que pareça, tem muitas maneiras de resolver este mesmo problema.
Inclusive, eu vou apresentar para vocês aí no vídeo 4 maneiras diferentes de calcular porcentagem. Então, vamos começar. Ó. Primeira maneira, tá? Eu já percebi, obviamente, que eu vou ter que calcular 15% de 513 vagas para eu descobrir quantas mulheres nos representam lá na Câmara, tá bom? E para isso, o que eu lembrei? Bom, primeiro, 15%, quando eu falo esse porcento, traduzindo, vira 15 sobre 100, porque na verdade são 15 centésimos. Então, primeira coisa que eu sei, que se eu quiser escrever essa porcentagem na forma de fração, vira uma fração cujo denominador é 100. E, gente, isso sempre acontece, certo? Se fosse 13%, seria 13 sobre 100. Se fosse 25%, 25 sobre 100. Ou seja, 15%, então é 15 sobre 100, que são os 15 centésimos, tá bom? Mas, além disso, eu sei que essa barra aqui da fração, ela nada mais é do que uma divisão. Então, eu sei que 15 centésimos é também 15 dividido por 100. E aí, como é que eu faço 15 dividido por 100? Primeiro, 100 é uma potência de base 10. A gente sabe que 10 ao quadrado, que é 10 vezes 10 dá 100. E a gente sabe que quando a gente está multiplicando ou dividindo por uma potência de base 10, é como se a vírgula se deslocasse, ou para a direita ou para a esquerda, dependendo do cálculo aí, né? De acordo com a quantidade de zeros que possui essa potência. Como assim? Vamos entender melhor, tá? Primeira coisa, quando eu não enxergo a vírgula do número, ela está à direita do número. E a gente já sabe disso, porque a vírgula, ela tem uma função. Ela separa a parte inteira da decimal. No caso aí, eu tenho 15 inteiros. Então, quando eu não enxergo a vírgula, olha ela aqui, ó, tá à direita do número. Como eu vou dividir por 100 e o 100 ele tem 2 zeros, é como se eu deslocasse essa vírgula 2 casas para a esquerda. E aí repara, por que para a esquerda? Porque se eu estou dividindo por 100, eu estou tornando esse número 15 100 vezes menor do que o que ele já vale. Então eu vou deslocar 2 casas para a esquerda, ó, e olha o que vai acontecer, ó. Tava aqui, desloquei, ó, 1, 2, e aí daria o número vírgula 15. Mas, galerinha, a gente sabe que não tem vírgula 15. Então, o que a gente faz? A gente acrescenta um zero na frente, porque no caso aí seriam 0 inteiros, 1 décimo e 5 centésimos. Ou 0 inteiros e 15 centésimos, ok? Então, olha que interessante, tá? Então, eu acabei de descobrir que 15% pode ser representado na forma de fração, como 15 centésimos, ou na forma de número decimal, como sendo 0,15, que também são 15 centésimos, tá bom? Bom, dito isso, agora nós vamos traduzir essa frase aqui do português para a linguagem matemática. E como é que ela fica na tradução? Bom, vamos dar uma olhadinha aí, tá bom? Repara o seguinte, 15%, como a gente acabou de ver aqui, pode ser escrito como 0,15, ok? Geralmente, quando a gente tá traduzindo esse do, de, da, nesse contexto, quando eu traduzo para a linguagem matemática, geralmente me remete a uma multiplicação. Por quê? Ó, para pensar, se eu viro e falo assim, vai ali e pega 3 desses para mim. Se eu falo para você, pega 3 desses aí e forem lápis, por exemplo, você não vai pegar 3 vezes o valor de um lápis? Então, geralmente, quando a gente fala esse do, de, da, nesse tipo de contexto, me remete a uma multiplicação. Então, percebam que 15% de 513 vagas é a mesma coisa que 0,15 vezes 513. Aí você vai falar assim, não, você tá brincando, é só fazer essa conta, é só fazer 0,15, que são 15 centésimos vezes 513 e acabou? Eu já acho literalmente quantas deputadas nós temos na Câmara Federal? Gente, é isso mesmo, tá? E aí vamos relembrar como é que faz multiplicação de números decimais? Primeira coisa, tá? A multiplicação, ela é comutativa, ou seja, tanto faz se eu vou fazer 0,15 vezes 513, ou se eu vou comutar os termos, trocá-los de lugar, e fazer 513 vezes 0,15, tá bom? Então, o primeiro passo, armei a conta, ok? E aí eu já expliquei para vocês que para multiplicar, né, números decimais, num primeiro momento, a gente ignora completamente a vírgula e faz a conta como se ela não existisse, ok? Então, vamos fazer, ó, vou ignorar a vírgula aqui e vamos começar. 3 vezes 5 vai dar 15, vai 1. 1 vezes 5 dá 5, com esse 1 vai dar 6. 5 vezes 5 vai dar 25, coloquei aqui. Agora eu vou fazer 513 vezes esse 1. Lembra que eu estou ignorando a vírgula. Então, como eu estou ignorando a vírgula, sobraria o número 15 aqui. Então, esse 1, se aqui fosse 15, não valeria 1, valeria 10, certo? Por isso mesmo a gente sabe que, ó,
eu sou obrigada a colocar um zero aqui antes de começar a fazer a conta, tá? Então, vamos começar, ó. 3 vezes 1 vai dar 3, que tá aqui. 1 vezes 1 vai dar 1. E aqui, 5 vezes 1 vai dar 5. Agora, vamos fazer a adição. Então, ó, 5 mais 0 vai dar 5. 6 mais 3 vai dar 9. 5 mais 1 vai dar 6. E aqui, 2 mais 5 vai dar 7. Feito isso, agora o que eu vou ter que fazer? Vamos lá. A gente sabe que esses aqui, ó, são os fatores da minha multiplicação, ok? Então, a gente vai ver quantas casas decimais tem nesses fatores. Repara que no primeiro fator não tem nenhuma casa decimal, ok? Lembrando que casa decimal que vem depois da vírgula, é a parte quebradinha, entre aspas, aí. Agora, nesse segundo fator, eu tenho casa decimal, ó, uma, que tá aqui, duas, que tá aqui. Então, se ao todo eu tenho 2 casas decimais, eu venho aqui e contabilizo essas 2 casas decimais de trás para frente. Então, ó, 1, 2 e ponho a vírgula. Ou seja, meus amores, daria aí 76,95 deputadas. Mas vamos ao óbvio, né? Não existe 76,95 deputadas, né? Só se eu, sei lá, cortasse ela em pedacinhos, mas ninguém vai fazer isso, obviamente, né? Bom, então repara o seguinte, nós vamos arredondar esse valor, e arredondando esse valor para cima, né? Repara aí que nós vamos literalmente descobrir, tcharam, que nós temos 77 deputadas. Galera, essa informação é real, isso é verdadeiro, ok? Então repara, de 513 vagas, nós só temos 77 mulheres. Acho que essa conta aí não tá muito equilibrada não, né? Vocês acharam equilibrado, gente? 513 vagas, dessas 513, só 77 são mulheres. Bom, vamos continuar. Agora, olha aqui a segunda maneira, tá? Como que eu também poderia calcular os mesmos 15% de 513, tá? Eu vou calcular a mesma coisa, só que eu vou fazer agora de uma outra forma. Então, vamos lá. Eu vou traduzir da mesma maneira do português para a linguagem matemática, mas ao invés de eu colocar o 15% na forma de número decimal, o que eu fiz aqui nesse caso? Eu escrevi o 15% na forma de fração. E repara que eu estou com 15 centésimos de 513. E aí eu posso descobrir quanto é que é 15 centésimos de 513 utilizando a ideia de fração de quantidade. Ou seja, eu tenho que literalmente descobrir quanto é que vale uma fração, no caso 15 centésimos, de uma quantidade, que no caso é o 513. E aí vamos retomar o que geralmente é dado no 5º ano. Geralmente no 5º ano a gente aprende o seguinte, tá? Que o denominador da fração, ele representa em quantas partes iguais eu divido o meu inteiro. No caso aí, o meu inteiro são as 513 vagas que eu possuo. Então, eu tenho que pegar as 513 vagas e dividir pelo denominador, que no caso aí ficaria 513 dividido por 100. O numerador, que no caso aqui é esse 15, ele indica quantas essas partes eu pego para mim. Então, no caso aí, eu vou ter que fazer o resultado vezes 15. Então, gente, olha como fica simples, tá? 513 dividido por 100, a gente sabe que vai dar 5,13. E eu sei disso porque quando eu não enxergo a vírgula, eu sei que ela está à direita do número. Como eu estou dividindo por 100, é como se eu deslocasse essa vírgula 2 casas para a esquerda, ok? Deslocando 2 casas para a esquerda, ó, repara, ó. Ela para aqui, ok? Então, estou com 5 inteiros e 13 centésimos. E agora eu vou ter que fazer 5 inteiros e 13 centésimos vezes 15. Ou seja, fazendo esse cálculo, que tá aqui, eu fiz aqui embaixo, eu descobri mais uma vez que vai dar os mesmos 76,95. Então, claro que, mais uma vez, eu iria aproximar, arredondar esse valor, ok? Arredondando para cima, eu ia descobrir aí que são 77 deputados. Então, olha que interessante. Da primeira maneira que nós resolvemos, nós utilizamos aqui a multiplicação de números decimais. A segunda maneira que nós resolvemos através da fração de uma quantidade. Achamos uma fração de quantidade, tá bom? Vamos ver a terceira maneira? Vamos ver, vai que vocês preferem a terceira maneira. Repara que eu tô fazendo a mesma coisa, né, galerinha? Então, eu já percebi que da mesma maneira eu tô tentando calcular aí os 15% de 513 vagas. É justamente isso que a gente tem que fazer neste problema, tá bom? Então, vamos lá. Mais uma vez eu vou traduzir aqui do português para a linguagem matemática. Só que agora eu vou fazer uma tradução um pouquinho diferente. Como? Repara que 15% eu já tinha visto por aqui, ó, que são os 15 centésimos, que tá aqui. Esse do, de, dá nesse tipo de contexto, eu já comentei com vocês que me remete matematicamente falando a uma multiplicação, vezes os 513. E aí repara o seguinte, tá bom? Toda vez que eu não tiver nada no denominador, porque aqui eu tô vendo que é só 513, isso significa que na verdade eu tenho o número 1.
E por que isso, tá bom? Porque repara que 513 é a mesma coisa que 513 dividido por 1. Afinal de contas, gente, um número dividido por 1 dá o próprio número. Então, se eu faço 513 dividido por 1, eu continuo com os mesmos 513. E eu não quero mudar esse valor. Então, repara que quando eu escrevo 513 sobre 1, é a mesma coisa que se eu estiver escrevendo 513 dividido por 1, que dá o próprio 513. Então, recapitulando, toda vez que eu não tiver nenhum número no denominador, significa que eu posso, sem nenhum problema, colocar o número 1, ok? E aí, repara que eu acabei de achar aqui, de cair aqui numa multiplicação de frações. E, galerinha, a gente já aprendeu como é que multiplica frações, não é mesmo? Para multiplicar frações, basta fazer numerador vezes numerador e denominador vezes denominador. Ou seja, é muito simples, não é? Então, no caso aí, era só fazer 15 vezes 513 e 100 vezes 1. Repara que 15 vezes 513 deu aqui 7.695 e 100 vezes 1 deu 100. E aí, repara, tá? Eu tô com 7.695 centésimos, ok? Só que essa barra da fração, como eu venho falando para vocês, nada mais é do que uma divisão. Então, na realidade, eu estou com esta conta aqui, ó, 7.695 dividido por 100. Como eu vou dividir por 100, é como se eu deslocasse a vírgula que está à direita do número, ok? Lá no finalzinho, depois do 5. É como se eu deslocasse a vírgula 2 casas para a esquerda, portanto, ó, peguei a vírgula. Vou deslocar 2 casas para a esquerda justamente porque eu tenho 2 zeros e... tcharam! Claro que, ó, desloquei uma, ó, 2, ela veio parar aqui. Então, repara que mais uma vez eu estaria com esse 76,95, que arredondando para cima, dariam aí as nossas 77 deputadas, ok? Então, olha só que interessante, calculamos porcentagem já de 3 maneiras diferentes. Então, aprendemos a calcular porcentagem através da multiplicação de números decimais, através de fração de quantidade e também através de multiplicação de frações. Aí você fala assim, nossa, Carol, realmente, né? Bem interessante. E ainda você vai mostrar mais uma maneira? Pô, gente, que aliás eu adoro, acho uma maneira bem interessante. Apesar de que geralmente eu faço pela multiplicação de números decimais, mas enfim, escolham o que vocês acharem melhor, tá bom? Vamos ver a quarta e última maneira que eu vou mostrar para vocês que é possível de fazer para a gente calcular aí porcentagem, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, eu vou descobrir no meu problema quem representa o 100%. Na verdade, gente, o 100% aí no meu contexto, no meu problema, nada mais é do que o total de vagas para deputados que a gente tem lá na Câmara, certo? Então, esse meu 100%, ele equivale a quantas vagas? A 513 vagas, já coloquei aí, tá bom? Então, 100% corresponde a 513 vagas. Repara que esse símbolo que eu coloquei aqui, ó, esse tracinho aqui, ele significa ser equivalente, ok? Só que eu não quero achar 100%, eu quero achar 15% a quanto equivale. É isso que eu quero. Então, olha só, eu tenho 100% do total de vagas, mas eu só quero 15%. E afinal de contas, como é que de 100 eu chego em 15? Repara que não existe nenhum número natural que se eu pegar o 100 e dividir por ele, eu me faça chegar direto aqui no meu 15, tudo bem? Então, já que não tem nenhum número natural, que é número inteiro, positivo, né, mais o zero, o que eu posso fazer para me ajudar no meio do caminho? Eu acho 1%. Porque olha só, gente, 1% vai ser super fácil de achar. Porque se eu tenho 100% e quero 1%, quer dizer que eu estou diminuindo a porcentagem aí 100 vezes, certo? E de 1% é claro que eu chego no 15% com facilidade. Vamos ver como é que faz o raciocínio? Pensa aqui comigo, tá? Como eu acabei de falar, para o 100% se tornar 1%, é porque eu estou dividindo aqui em 100 partes iguais. Então, proporcionalmente falando, se eu dividir a porcentagem em 100 partes iguais, a quantidade de vagas também vai ter que ser dividida em 100 partes iguais. E se eu fizer 513 dividido por 100, eu sei que vai dar 5,13. Ou seja, 5 inteiros e 13 centésimos. Então, repara, 1% das vagas equivale aí a aproximadamente aí 5 vagas, que é o que está escrito aí, tá bom? 5,13 vagas. Só que eu não quero 1%, eu quero 15%. E aí eu vou pensar, como é que eu faço esse 1 virar 15? Ué, ele está aumentando em 15 vezes, tanto que 1 vezes 15 vai dar 15. E aí, se a porcentagem aumentou em 15%, proporcionalmente falando, a quantidade de vagas, galerinha, também vai aumentar aí em 15%. Então, bastaria ir para um rascunho, eu faço 5,13 vezes 15 e
Tcharam! Descubro da mesma maneira que deram 76,95 aí, que equivaleriam aí, arredondando, a 77 deputadas. Muito interessante, não é? Quer dizer que a matemática está me fazendo entender, então, que a representatividade feminina no Congresso, ela é baixa, não é, gente? Para pensar, porque são 513 vagas e só tem 77 deputadas, né? Então, vamos entender uma outra coisa? Dá uma olhadinha aqui. Quer dizer que eu acabei de descobrir que tem 77 mulheres. Bom, isso significa então que se eu pegar os 513 vagas e subtrair as mulheres, tirar 77, eu vou descobrir que são 436 homens, ok? Então, se eu quiser montar uma fração que represente a quantidade que eu tenho de mulheres na Câmara em relação à quantidade de homens, como é que ficaria? Quer ver? Ó? Eu tenho aí, no caso, a fração 77,436 avos. E por que isso? Vamos lá. Porque repara que eu falei que eu ia montar uma fração que representasse a quantidade de mulheres em relação à quantidade de homens que tem ali no Congresso, não é mesmo? Então, no numerador eu coloquei o 77, porque são 77 mulheres, e no denominador aqui eu coloquei os 436 homens, ok? Agora, se eu quisesse descobrir para cada mulher quantos homens tem, ou seja, para cada uma mulher, a quantos homens isso equivale, corresponde, repara que eu teria que fazer uma escrita equivalente a essa aqui que vocês estão vendo, de tal maneira que no numerador tivesse o número 1, para saber a cada mulher, porque quando eu falo a cada mulher, matematicamente falando, né, me remete a uma mulher, ok? Então eu pensei assim, como é que eu faço para esse 77 virar 1? Bom, gente, claro que eu vou achar uma quantidade equivalente a essa aí que vocês estão vendo, né? E para o 77 virar 1, significa que eu vou ter que dividir o numerador por 77. É isso que eu vou ter que fazer. Aí ele vai virar 1. O problema é que se eu estou escrevendo quantidades que são representações equivalentes, se eu dividir o numerador por 77, eu sou obrigada a dividir o denominador por 77 também, ok? Então eu vou fazer isso, ó. Vou dividir o denominador por 77 também. Só que só tem um pequeno porém. O 77 ele não é um divisor comum, ou seja, ele é divisor do 77, mas ele não é divisor do 436. Então, quando eu fizer 436 dividido por 77, o número não vai dar exato. Olha o que vai acontecer, galerinha. Deu isso aí, ó. 77 dividido por 77 deu 1. E 436 dividido por 77, olha quanto deu, ó. 5,6623376. E aí, se eu fizer uma aproximação, repara que isso aqui é um símbolo matemático que significa que vai dar aproximadamente. Vai dar aproximadamente aí 1/6. E aí, gente, traduzindo este 1/6, tá? O que isso significa efetivamente? Olha só. Significa que para cada 6 deputados homens, apenas uma deputada é mulher. Tcharam! Essa aqui, meus amores, é a realidade da representatividade da Câmara em relação às mulheres. Ou seja, a gente tem aí uma mulher, tá bom? Para cada 6 homens. É isso que tem acontecido. Interessante, né, gente? Vamos ver mais um dado matemático para a gente fazer uma análise um pouco mais apurada, detalhada em relação a tudo isso que eu estou explicando para vocês? Dá uma olhadinha só aqui nessa outra reportagem. Vamos ver o que está escrito, ó. Eu vou destacar aqui, é uma reportagem do Correio Brasiliense, e é inclusive uma reportagem da Leila do vôlei, que é senadora pelo Distrito Federal, tá bom? Olha só o que ela fala. Tá escrito assim, ó, que com tanta importância na economia e na sociedade, as mulheres brasileiras ocupam apenas 13% do total de cadeiras do Senado, 15% na Câmara dos Deputados, que é justamente o que a gente acabou de calcular, e apenas, galerinha, olha isso aqui, a 140ª posição no ranking de representatividade feminina no parlamento entre 193 países pesquisados, segundo o relatório da Organização das Nações Unidas, da ONU, e da União Interparlamentar. Ou seja, galera, pasmem, olha só, se nós colocássemos aí, tá? 193 países, ok? O Brasil, de 193 países, ele ocupa a posição de número 140, 140ª posição, em relação à representatividade feminina no parlamento.
Bom, então a gente está percebendo que isso aí traz um outro dado para a gente que vem salientar, que vem enfatizar aquilo que a gente acabou de ver, né? Que a representatividade feminina no Congresso realmente é baixa, tá bom? Vamos dar uma olhadinha aqui nesse outro gráfico, aqui nesse dado aqui, tá? Repara que aqui a gente tem um mapa, né, mostrando a atuação das mulheres na política em 2019. Tá? De uma maneira geral, aí eu não tô falando só da Câmara, tá bom, galerinha? Tô falando a atuação da mulher de uma maneira geral na política, tá? Repara aqui, ó, que esses dados aqui desse gráfico, através desses dados eu consigo perceber muitas coisas. Por exemplo, tá? Se a gente for ver aí o estado que tem a menor representatividade feminina, basta que a gente analise aqui, ó, qual desses valores aqui corresponde à menor porcentagem, que no caso aí, gente, é o Espírito Santo. Repara que no Espírito Santo nós temos só apenas 8,6% de mulheres atuando na política aí em 2019, tá bom? E aí, dá uma olhadinha aqui, ó, onde é o local que a gente tem maior representatividade? É justamente aqui, ó, gente, no Distrito Federal, ó. No Distrito Federal são 25% de mulheres aí que atuam na política em 2019. Mas assim, se eu quiser saber na média como é que a gente tá, se a gente tá bem ou se a gente não tá, o que eu tenho que fazer? Então, olha só, a matemática de novo vai me ajudar aí para que eu consiga entender em média como é que tá essa atuação das mulheres na política em 2019. E aí, para eu saber na média, como é que eu faço esse cálculo? Então vamos lá, ó. Vamos aprender a calcular o que a gente chama de média aritmética simples. Como é que funciona, galerinha? É muito fácil. Quer ver? Basta eu somar todos esses valores, ok? E aí repara que eu tenho que dividir pelo total de estados aqui, no caso, mais o Distrito Federal. Então, se nós formos avaliar aqui, tem 26 estados mais o Distrito Federal, são ao todo aí 27 unidades federativas. Então, eu vou ter que somar todos esses valores e dividir por 27. Quando eu fizer essa conta, eu descubro, em média, qual é a porcentagem de atuação das mulheres na política em 2019? Vamos fazer esses cálculos? Olha só como é que eu fiz, tá? Então, para calcular essa média, eu chamei de M de média, eu fui somando todos esses valores, ó, o 19,9, mais o 14,6, mais esse 14,5, fui somando tudo, ó. E aí eu vou pegar tudo isso, depois eu fazer a somatória, eu vou dividir pelo total aí de unidades federativas, que no caso aí é o número 27, porque são 26 estados mais o Distrito Federal. Então, olha que interessante, quando eu fizer esses cálculos, olha só o que vai acontecer. Somando todos esses números decimais, lembra que para fazer a adição de números decimais a gente tem que colocar vírgula embaixo de vírgula, ok? Deu aqui, ó, 363,6 sobre 27, ou seja, repara que essa barra aqui, a gente já sabe que significa divisão. Então, quando eu fiz 363 inteiros e 6 décimos dividido por 27, eu vi aí que dá uma média de aproximadamente 13,46% de atuação feminina na política em 2019. E, analisando essa média, o que vocês acharam? Vocês acharam que na média a atuação feminina aqui na política em 2019 é alta ou é baixa? Lembrando que isso aqui é sempre em relação a 100%, né? Então, de 100% aí, nós tivemos, em média, uma atuação feminina de 13,46%. O que vocês acharam? Gente, eu particularmente acho baixa. Entretanto, tem um dado bem bacana para contar para vocês, tá bom? Repara o seguinte, apesar de ser uma atuação baixa, se nós formos analisar esse outro gráfico aqui, ó, repara que é um gráfico aqui de segmentos, eu consigo visualizar aqui, ó, as deputadas eleitas, a quantidade, na verdade, de deputadas eleitas, no caso eu tô falando de mulheres na Câmara, então, tá bom? Literalmente ao longo desses anos. Então, olha só, por exemplo, aqui em 1990, ó, nós só tínhamos 30 mulheres aí na Câmara, tá? E aí, conforme o tempo foi passando, ó, houve um certo crescimento, com exceção aqui de 1998, que teve um decréscimo aqui dessa participação. E aqui embaixo vocês estão vendo literalmente a porcentagem de atuação de representatividade feminina na Câmara, tá bom? E aí, olha que bacana, olhando esse gráfico a gente consegue entender com clareza o que dizia aquela reportagem. Porque falava assim, ó, que em relação a 2014, né, se a gente for analisar 2014 e 2018, ó,
houve um salto na representatividade feminina. Então, isso tá falando lá naquela reportagem inicial, né, quando eu comecei a explicar para vocês toda essa história, que houve um acréscimo em relação às eleições anteriores, né? Só que, apesar de ter acontecido este acréscimo, que foi super significativo, nós ainda, mesmo saltando aí de 51 deputadas, né, na Câmara, saltando de 51 para 77, ainda assim, olha só, nós saltamos de 10% de representatividade feminina para 15% de representatividade feminina, né? Então, está havendo um avanço aí, isso é muito bom. Entretanto, esse avanço ele é tímido. Mas aí nós vamos parar para pensar numa coisa muito importante, que é assim, afinal de contas, existe algum problema nisso, né? Por que será que talvez isso seja um problema? Quer dizer, então é constatado, é matemático que a representatividade feminina na Câmara, na política de uma maneira geral, como eu apresentei os dados matemáticos para vocês e nós fizemos análise, é claro que ela é muito mais baixa em relação ao homem, né? E como eu já falei para vocês, nós somos maioria na população brasileira. Então nós somos em média, nós que eu digo mulheres, né? 52% da população brasileira, entretanto nós temos uma representatividade de apenas 15% aí na Câmara. Em que isso implica na prática, gente? Vocês já pararam para pensar? Será que tem alguma implicação prática na nossa vida? Tem, né, gente? Porque olha só, para pensar. Quando nós temos um equilíbrio entre a quantidade de homens e a quantidade de mulheres que nos representam, né, nesses espaços de poderes, percebam que o diálogo ele fica muito mais diverso, são ideias que são colocadas e que são discutidas sobre, às vezes, olhares bem diferentes. Assim, galerinha, se nós tivermos realmente, né, uma representatividade mais equilibrada entre homens e mulheres, a gente vai ter mais possibilidade de criar políticas públicas que realmente atendam às necessidades de todos. Vamos ver um exemplo disso? Eu vou mostrar para vocês uma reportagem muito interessante de uma deputada, uma dentre essas 77 que estão aqui, né, dessas eleitas em 2018, para vocês entenderem um pouquinho melhor sobre o que eu estou falando. Presta atenção. Olá! Faltar aulas por dias seguidos, todos os meses, pode parecer absurdo, mas é a realidade de milhares de alunas, adolescentes e jovens que não podem frequentar as aulas por não terem condições de comprar absorvente íntimo para utilizar no período menstrual. Mesmo sem números oficiais sobre o problema no Brasil, estimativas de entidades ligadas à educação apontam que o número de ausências supera 45 dias letivos por ano, em média. E para saber mais sobre o assunto, vamos conversar com a deputada Marília Arraes. Ela apresentou um projeto que cria um programa de distribuição gratuita de absorventes higiênicos para todas as alunas das escolas públicas, por meio de cotas mensais. Eu sou Regina Assunção e o Palavra Aberta tem produção da TV e da Rádio Câmara. Bem-vinda, deputada. Obrigada, Regina. Bom, deputada, eu queria que a senhora falasse para a gente sobre dados, porque esse é um assunto que não é comentado, muito pouca gente sabe da dificuldade que muitas meninas têm para comprar absorvente higiênico. Exatamente. Aqui no Brasil nós não temos especificamente pesquisa sobre o assunto, mas em diversos países do mundo e a própria ONU já reconhece que o direito a ter acesso à higiene menstrual é um direito humano e deve ser tratado como um assunto de interesse público. E para você ter uma ideia, no Canadá, que é um dos países com maior renda per capita do mundo, cerca de 1/4 das mulheres abaixo de 25 anos não tem acesso a esse tipo de produto, não tem recursos para bancar esse tipo de produto. Na Índia, que é um país que a gente sabe que tem uma desigualdade social ainda maior, somente 12% das mulheres têm condições de comprar produtos de higiene menstrual. E a gente sabe que a realidade do Brasil não é diferente. Na verdade, a menstruação é cercada de diversos tabus, diversos mitos que ao longo da história fazem que as mulheres sejam ainda mais alijadas do processo de inclusão social e do seu papel no desenvolvimento. Então, é importante que a gente
diga para todo mundo que se os homens menstruassem, provavelmente esse problema já não existiria. Mas como nós vivemos numa sociedade em que as leis e todo o sistema é pensado por homens até hoje, nós somos somente 15% aqui nessa casa, então realmente isso ainda é um problema para várias mulheres. Eu queria que a senhora falasse especificamente o que está contido nesse projeto, que foi baseado até num projeto que foi aprovado no município do Rio de Janeiro. O que está previsto? Isso, nós na verdade começamos a pensar na mesma época, o Rio de Janeiro conseguiu aprovar antes, e nossa ideia principal era que todas as mulheres carentes pudessem ter acesso aos absorventes. Mas existe uma lei da década de 90 que não permite que, por meio de lei, a gente modifique os produtos e medicamentos que sejam oferecidos nos postos de saúde. Então, estamos ainda estudando uma forma de realmente legalizar essa distribuição gratuita. Então, por enquanto, nós apresentamos essa iniciativa para que sejam distribuídas nas escolas, para que as estudantes não tenham seu período letivo prejudicado por esse motivo. Tem pesquisas no mundo inteiro que mostram que as meninas perdem diversos dias de aula por conta de estarem menstruadas, não terem acesso aos absorventes, a produtos de higiene. E nós queremos diminuir esse dano e com isso também diminuir o tabu. Conforme a gente vai naturalizando, mostrando que é algo natural da vida das mulheres, diminuindo o preconceito em relação ao assunto, também com certeza a gente vai diminuindo a segregação social que isso gera. Não é cortar privilégio, a gente está falando de uma questão de saúde pública, de direito humano e principalmente das mulheres. Então, sem dúvida alguma, a gente sabe que é possível acontecer, até porque, até em relação a emendas parlamentares, metade dessas emendas vão para a saúde. Tem sido, inclusive legalmente, a principal prioridade do governo, e ter esse item à disposição de mulheres seria preservar os direitos humanos dessas mulheres. Bom, gente, acho que isso aí é um exemplo que mostra a importância, né, da representatividade feminina na política, tá bom? Até porque, repara que a falta de acesso ao absorvente pode gerar aí vários problemas, como foi comentado no vídeo, né? E muitos deles têm a ver com infecção, inclusive. Porque às vezes tem famílias que não têm dinheiro, gente, nem para comer, né? Então, se essas pessoas faltam para elas o básico no quesito alimentação, quanto dirá ter acesso a absorvente, ter dinheiro para comprar absorvente? Só que muitas mulheres substituem, às vezes, esse absorvente por outras coisas, então por papel, por jornal, enfim, né? E substituindo isso pode, inclusive, gerar uma série de infecções. Então, na verdade, nós estamos falando, sim, de um problema onde o governo acaba tendo que atuar. E, aí vamos lá, o governo, inclusive, reconhecendo a importância da gente ter essa representatividade feminina, como é que ele tem atuado, né? O que ele tem feito, afinal de contas? Olha que interessante, está escrito assim, ó, como o Estado tem agido para garantir a representatividade feminina na política? Na verdade, isso aqui que vocês estão visualizando é a continuação daquela reportagem inicial, onde nós discutimos aí, abrimos a nossa discussão sobre essa representatividade feminina na política, no caso aí na Câmara Federal, né? Olha só o que está escrito, que é muito interessante. A Lei 9.504 de 1997, alterada em 2009, determina que cada partido ou coligação preencherá um mínimo de 30% e um máximo de 70% de candidaturas de cada sexo. Ou seja, a regra não foca nas candidaturas femininas, mas tenta promover um equilíbrio entre homens e mulheres. Gente, isso é muito interessante, né? Porque para pensar, tá bom? Se porventura eu sou ali a pessoa que organiza esses candidatos de um determinado partido, tá? Perceba que se num total de 100 pessoas eu tiver 30 mulheres e 70 homens, por exemplo, eu estou de acordo com essa proporção aí que essa lei me exige que eu cumpra. Mas, se eu tiver poucas mulheres, né, se eu tiver aí só 10 mulheres, então perceba que eu não vou poder ter 70 homens, porque aí não vai, literalmente, a lei não vai ser cumprida. Então, olha que interessante. A própria reportagem aqui que a gente está analisando fala isso. Ela fala assim, ó, um número pequeno de candidatas acaba restringindo o número de homens postulantes. Bem interessante isso, não é mesmo?
Só que aí é claro, então, que esses partidos precisam ter essas mulheres. Então, olha o que está escrito aqui também. Para as eleições municipais deste ano, os partidos estão em busca de mulheres, mas a motivação principal é possibilitar a candidatura de mais homens. E aqui, olha só, está escrito assim, quais são as regras que estimulam a candidatura de mulheres? Vamos ler para entender melhor? Ó. Existem 2 regras que procuram estimular a participação feminina nas eleições e a ocupação de cargos políticos. Uma determina, por lei federal, um percentual mínimo de candidaturas de mulheres. Outra, fixada pelo Tribunal Superior Eleitoral, obriga os partidos a não somente lançar candidatas, mas investir dinheiro em suas campanhas. A determinação tenta evitar o surgimento das chamadas candidaturas laranjas, lançadas apenas para cumprir a cota de mulheres candidatas. Vamos continuar e eu já explico melhor para vocês o significado dessas candidaturas laranjas. Está escrito aqui, ó. Para além da cota de candidatas em 2018, o TSE decidiu que as campanhas de mulheres devem receber pelo menos 30% dos recursos do fundo eleitoral e do tempo de propaganda. A medida tentava diminuir as chamadas candidatas laranjas. Tá explicando já, ó. Mulheres que não recebiam recursos de campanha e disputavam as eleições apenas para cumprir o número mínimo de candidaturas femininas. Ou seja, gente, olha o que foi meio que constatado aí que a reportagem está falando. Que existiam mulheres que elas estavam ali, né, só para cumprir esse número mínimo de candidatos, porque automaticamente, né, um número X de mulheres determina um número Y de homens. E aí, olha só o que está falando. Que às vezes eles chamavam algumas mulheres, né, que não necessariamente teriam um projeto, gostariam de estar ali, né, na política, e essas mulheres às vezes elas iam e não recebiam nenhum voto. Só que é estranho, porque repara, se eu realmente quisesse ser eleita, pelo menos um voto teria que ter, não é mesmo? Eu votaria em mim, né, gente? Então, assim, isso meio que configura, caracteriza aí uma candidata laranja, ou seja, ela na verdade não gostaria realmente de se candidatar. Outra coisa, vamos supor que eu quero realmente me candidatar, mas eu preciso de verba. Verba, ou seja, dinheiro para poder fazer uma propaganda, para poder divulgar as minhas ideias, os meus projetos, o que eu penso. Afinal de contas, eu vou representar alguém, não é mesmo? Bom, e para finalizar, está escrito aqui. Em dezembro de 2019, o TSE aprovou uma nova resolução que determina que, além do mínimo de 30% dos recursos, as candidatas devem receber o valor proporcional à quantidade de postulantes. Ou seja, gente, olha que interessante. Se o número de mulheres representar mais do que 30% dos candidatos, o percentual de recursos para suas campanhas deve acompanhar a mesma proporção. Então, se eu tiver 40% de mulheres, eu vou ter 40% das verbas destinadas para a campanha eleitoral indo para as mulheres. Então é assim que a gente está vendo que o Estado tem atuado, né, para tentar trazer mais equilíbrio nessa representatividade feminina na política, tá bom? E aí, para a gente finalizar o nosso assunto, eu vou contar para vocês também que essa luta, entre aspas, né, das mulheres por maior representatividade na política, ela não é de hoje, ela não é recente, e muito menos é uma luta só no Brasil, tá bom? Vocês vão perceber, através do último vídeo aí que vai finalizar toda essa nossa discussão, que essa tentativa de ocupação, né, desses espaços de poderes por mulheres, ela é antiga, né? Ela já acontece em muitos países e há muito tempo, tá bom? Vem comigo e dá uma olhadinha.
Bom, gente, a gente acabou de assistir aí, então, a cronologia de várias conquistas femininas, né, ao longo de vários anos aí, e eu acho que vendo essas explicações, esses vídeos, né, esses dados matemáticos que constataram que a representatividade feminina ainda é baixa, né, no Brasil, eu acho que ficou claro, então, a importância do nosso voto, não é mesmo? Repara que se alguém vai nos representar nesses espaços de poder, então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente for votar. A gente não pode votar numa pessoa só porque a gente acha que ela é engraçada, ou só porque ela é uma pessoa que, eu vi um dia, conversei com ela, ela é tão simpática. Repara que para a gente votar numa pessoa que efetivamente vá nos representar nesses espaços de poderes, a gente tem que ter plena consciência em relação ao que ela pensa, em relação a quais são as propostas que essa pessoa tem para a educação, para saúde, enfim, para diversos setores aí. E aí, escolhendo, sabendo da proposta e do projeto dessa pessoa, é aí, gente, que a gente vai lá e vota nela, para que efetivamente ela possa nos representar nesses espaços de poderes, tá bom? Acho que vocês perceberam quanto a matemática aí fez ficar claro pra gente muita coisa aí que era necessário entender, né? Espero que vocês tenham aprendido, gostado e que vocês, quando puderem votar, aqueles que ainda não podem, façam um voto consciente, tá bom? Beijos, fiquem com Deus.